Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos com um probleminha de internet. Então, os irmãos que nos acompanham aí de casa, tenham um pouquinho de paciência, porque a qualidade não vai ficar a mesma hoje. Nós estamos tentando fazer de tudo para que você não deixe de assistir o culto no dia de hoje. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Hoje, quarta-feira, culto de ensino da Palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Palavra do Senhor ali no livro de Mateus. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este culto de ensino. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que está aqui reunida. Aqueles que nos acompanham também pela internet. Pai querido, eu queria te pedir nesse momento para que o Senhor venha me usar com graça, com poder, com autoridade, com unção do Espírito Santo de Deus. Venha trazer revelação ao nosso coração daquilo que está no Teu, para que a gente saia daqui cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, Senhor. Te peço isso humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Queria dar boas-vindas a vocês que nos visitam nessa noite. Estou vendo aqui uma jovem. Deus te abençoe, viu? Grandemente, ok? Hoje culto de ensino da palavra, tá bom? Fica aqui um convite para você vir num culto da família também. Domingo pela manhã às 9 horas, tá? Nós estamos estudando às quartas-feiras sobre o Evangelho de Mateus. E já chegamos aqui no capítulo 9. Na semana passada, nós começamos a falar sobre esse trecho da palavra, mas como é um trecho muito rico, nós não conseguimos terminar. Então vamos continuar falando hoje. Nós falamos até o versículo 15, falamos do versículo 14, versículo 15. Hoje vamos falar sobre o versículo 16 e 17. Nesse trecho aqui, que nós acabamos de ler, Jesus está falando o contexto, o fato, aqui narrado por Mateus, fala da questão do avivamento. Diz algo sobre estarmos avivados para o Senhor. A pergunta dos discípulos ali de João para os discípulos de Jesus foi exatamente essa: por que é que nós jejuamos? Os fariseus também jejuam de vez em quando, e os teus discípulos não jejuam. E aí Jesus então responde para eles: porventura pode os convidados
do casamento, se ficarem tristes enquanto o noivo ainda está com eles. Ou seja, casamento é um momento de alegria, um momento de festa. Porventura, os convidados ficam tristes quando o noivo ainda está com eles? Lógico que não. Mas Jesus continua: dias virão, na realidade, dias virão em que o noivo será tirado. Então, nesses dias, hão de jejuar. Por que a questão de Jesus? Por que a questão do jejum? Por que Jesus traz a questão do jejum? Porque o jejum, nós vimos na semana passada, que é uma prática para nós nos aproximarmos mais de Deus. Por isso que Jesus está falando aqui nesse texto sobre avivamento. Como está a minha vida e como está a sua vida. Quem jejua sempre quer estar mais perto de Deus. Ninguém jejua porque quer passar fome. Hoje, por exemplo, nós temos o costume de jejuar. Aqui na igreja, nós jejuamos às quartas-feiras. É um jejum total. De alimentos, de água, pelo tempo que você puder. Alguns podem mais, outros podem menos. Alguns tiram uma refeição, outros tiram duas. Porém, é um dia dedicado ao jejum. Não é bom jejuar. Não é agradável jejuar. Eu, por exemplo, sofro muito de manhã quando jejuo. Eu estou acostumado a tomar um café da manhã e eu levanto cedo. Eu levanto 6h20, 6h30 mais ou menos, eu estou levantando. Já estou fora da minha cama. E aí, então, ali me preparando no meu devocional, eu sempre falo: puxa, daqui a pouquinho eu vou tomar aquele café. Mas de quarta-feira não é assim. Quarta-feira não dá para tomar o café. E aí o nosso corpo, a nossa carne, ela anseia por querer tomar um café, comer uma comida. E aí, se não bastasse, quarta-feira também é o dia de eu fazer feira. Antes de ir para o escritório, eu passo na feira, eu e a Raquel. A gente passa na feira para comprar algumas coisas e sempre tem o pastel lá. E aí a gente olha para o pastel, para a banca de pastel, a banca de pastel olha para a gente e dá aquela vontade de comer um pastel, mas não pode. Por quê? Está de jejum. Não é fácil, não é agradável. Aí você vai na banca e como é que está essa mexerica aí? Ah, está doce ou não está? Aí o rapaz fala: não, prova aqui. Não posso provar. Está de jejum. Ninguém jejua porque quer passar fome. Se jejua porque quer estar mais próximo de Deus. É o que Jesus está falando. Dias virão em que o noivo vai ser tirado, e o noivo é Jesus, e o noivo já foi tirado. O noivo está no céu, diz o livro de Hebreus. O escritor de Hebreus fala que Jesus está à destra de Deus, está à direita de Deus. Jesus está no céu. Quem está conosco aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Dias virão em que o noivo vai ser tirado. Jesus já foi tirado e está no céu. Nesse tempo é o tempo de nós jejuarmos. É o tempo de nós queremos mais de Deus, estarmos mais próximos de Deus, através do jejum, através da oração, através da palavra. Por isso que o texto que nós acabamos de ler é um texto voltado ao avivamento. Ninguém que está vivendo avivamento deixa de jejuar. Ninguém que está vivendo avivamento deixa de orar. Ninguém que está vivendo avivamento deixa de ler a palavra. Deu para entender? E na semana passada, nós vimos que Deus, Ele envia para nós tempos de avivamento. Se você for ver na história da igreja, você vai ver que existiram vários avivamentos. Vários. Muitos avivamentos. Os mais famosos foi o avivamento no país de Gales, ali na Inglaterra, aqueles lados da Inglaterra, no país de Gales, onde Evan Roberts era um homem de Deus, foi o precursor desse avivamento. Era um homem avivadíssimo, buscava muito a presença de Deus, a ponto de, através da vida dele, Deus enviar um avivamento para aquela cidade, para o país de Gales. Diz a história que bares foram fechados, as pessoas se convertiam por conta desse avivamento. O outro avivamento que aconteceu simultaneamente a esse foi o avivamento nos Estados Unidos, na Rua Azusa,
né? Onde Joseph Seymour foi o precursor. Não somente ele foi o que foi mais notado, porém existiram outros homens. E a história diz que os crentes daquela época, de 1904, 1905, por aí, eles ansiavam tanto pela presença de Deus, que eles sentiam que faltavam algo na vida deles. Já eram convertidos, já eram crentes, mas eles criam de todo o coração que faltava-lhes algo. Então eles buscavam a Deus, era uma sede incessante por Deus. Então Deus se derrama naquela época também. Deus administra a história da sua igreja e nós, eu e você, estamos no meio desse contexto, através de tempos de avivamento. E nós vimos então que nós falamos um pouquinho sobre avivamento, falamos que avivamento é um tempo de um ambiente sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque você sai daquela sequidão espiritual, você sai daquele comodismo espiritual e começa a buscar mais a Deus. Você sente essa necessidade. Você sente a necessidade de se aproximar mais de Deus. E aí eu usei o meu exemplo, o exemplo pessoal meu, quando o Senhor começou a avivar o meu coração, então eu senti a necessidade de orar mais. Então eu comecei a acordar mais cedo. Eu entro no meu serviço 9 horas da manhã, mas eu acordo sempre 6h20, 6h30, mais ou menos eu já estou buscando a Deus. Todos os dias. Algo aconteceu no meu coração. Eu falei para os irmãos. Né? Então Deus tem preparado esses tempos sobrenaturais, tempos que você vai buscar mais a Deus. E buscando mais a Deus, você vai melhorar. Deus você vai ser mais consagrado, vai ser mais santo. E por conta disso, a tua casa, a tua família, teu lar, teu casamento. Nós ouvimos aqui o Romário falar sobre alguns casamentos que ele conhece, que estão indo de mal a pior, estão indo para a separação, para o divórcio. Eu diria que isso acontece porque não há avivamento. Porque quando há avivamento, os casamentos são restaurados, as vidas são restauradas, os filhos são restaurados. Então, você passa a viver o melhor de Deus na tua vida. Pastor, mas eu estou desempregado, eu estou enfermo. Quantos irmãos estão enfermos que a gente sabe? E a gente ora para que Deus os cure. Mas a enfermidade e o desemprego não é suficiente para parar o agir de Deus na minha vida e na sua vida. A dificuldade, a adversidade, ela não pode nos parar. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, eles não sucumbiram à adversidade. Eles não pararam pelo caminho, mas eles venceram as adversidades. Porque eles eram homens e mulheres fiéis, que viveram o agir de Deus em suas vidas. A gente pode estudar um pouquinho sobre a questão do avivamento, mas também falamos um pouquinho de reforma. Porque o texto diz sobre veste velha e odre velho. Veste é uma estrutura, odre é uma estrutura. Nós estamos debaixo de uma estrutura que é um salão. Então, quando a gente fala de estrutura, você pensa nisso. O odre aqui que era para comportar o vinho é uma estrutura. Veja, e quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de reforma. Vou explicar. Expliquei a semana passada, mas passo a explicar novamente rapidamente. Semana passada falamos com mais profundidade. Nosso corpo, nossa vida é uma estrutura. Então, a reforma, ela tem que mexer com a estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu não estou falando dos órgãos internos, do coração, do pulmão, não. Eu estou falando do seu ser interior. Esse corpo aqui que vos fala, e o seu corpo, dentro dele habita uma alma, um espírito. E é sobre isso que nós estamos falando aqui quando a gente fala de estrutura. Como está
a sua estrutura. Porque aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do céu, aquele que nasceu do Espírito Santo, há uma reforma na estrutura. Então, a sua vida não é mais a mesma. Você não rouba mais, você não mente mais, você não adultera mais. Houve uma reforma na sua vida. É isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala de avivamento, é diferente da reforma. A reforma vem pela palavra, pela pregação da palavra. É a palavra quem nos educa, a palavra que nos edifica. Então, pelo estudo da palavra, você vai ver o seguinte: poxa, eu estou errando aqui, preciso mudar nisso. A palavra vem nos educar, ela vem nos moldar, através do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo é que há a revelação da palavra. Então, o avivamento é um mover de Deus, é um agir de Deus, que age em nós, e traz reforma em nós. E o versículo 16 e 17 vai falar justamente isso que nós estamos acabando de falar, para a gente poder terminar esse trecho. Jesus fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Veja, Jesus está falando aqui de remendo novo, veste velha, ou seja, nós precisamos de roupa nova. Aquele que nasceu de novo precisa de uma veste nova. Vamos entender isso. Por que Jesus usou esse termo de roupas, de remendo novo e veste velha? Porque as pessoas estavam acostumadas na sua época a usarem a mesma roupa muitos anos. As roupas não eram artigos fáceis de serem encontrados, de serem produzidos naquela época, devido à falta de recursos naturais, como algodão, linha, seda. Apenas a lã. A lã era encontrada porque vinha do animal, mas tecido era coisa rara, né, de se produzir. Então as vestes eram raras. As pessoas usavam a mesma roupa durante muito tempo, de modo que elas ficavam velhas. E as pessoas sabiam que não adiantava, quando havia uma rotura, um rasgo na sua roupa velha, elas eram experientes nisso. Não adiantava colocar um remendo de um tecido novo na veste velha, porque quando eles lavassem aquela roupa, então aquele tecido novo encolheria e rasgaria ainda mais a veste que era velha. Então Jesus apenas faz alusão de algo que eles já sabiam. Jesus fala para eles o seguinte: ninguém, vocês sabem disso, Jesus fala, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste nova e fica maior a rotura, da veste velha, e fica maior a rotura. Ou seja, na realidade, Jesus usou algo que eles conheciam, uma história que eles conheciam, para dar uma lição espiritual. Ou seja, nós precisamos nos vestir de roupas novas. O pano novo que Jesus está falando aqui é o evangelho do reino de Deus. Ou seja, quando a gente nasce de novo, eu creio que você é nascido de novo, como eu também sou. Então veja, quando a gente nasce de Deus, quando a gente se converte, então, o novo nascimento não é uma reforma. Ele não vai reformar a sua vida. Ele não vai recuperar a tua vida. Ele não vai melhorar a tua vida. Não adianta a gente querer andar com Jesus da mesma forma que a gente andava quando a gente não conhecia Jesus. A gente tem que se revestir do novo que Deus tem para as nossas vidas.
Viver a nova vida que o Senhor tem preparado para nós. Tem muita gente que está querendo andar com Jesus usando veste velha. Então ele pega aqui uma palavra aqui e coloca um remendo. Ele tem que nascer de novo. Tem que deixar as coisas velhas. Diz a palavra aqui, eis que tudo se fez novo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a no Filho de Deus. É preciso se livrar de todo hábito, todo pecado que está relacionado com a velha vida. Aquele que adulterava, então não adultera mais. Aquele que traía sua mulher, traía o seu marido, não trai mais. Por quê? Porque aquela velha natureza morreu. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos largar o que é velho e partir, se revestir do novo. O novo não combina com o velho. Jesus veio para te dar uma nova vida. Não recuperar ou melhorar a sua vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, diz assim: livrem-se, olha o que o apóstolo Paulo fala, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Quando a gente nasce de novo, a gente começa uma caminhada com o Senhor. E o Senhor ele vai nos mudando, vai nos transformando, vai nos... o Espírito Santo de Deus, ele vai nos purificando, vai nos santificando, vai nos consagrando. É Ele quem faz isso em nós. Porém, é necessário que nós abandonemos o velho, os velhos hábitos, a velha antiga maneira de viver, para ficar com o novo de Deus. Deus tem um agir na minha vida e na sua. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Meu querido irmão, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos. Então, não perca essa oportunidade, então, de largar o que é velho e partir para o que é novo. Veja que remendo vem de remendar, do verbo remendar, que é consertar, emendar, né? E esses remendos eram para roupas velhas, não para as roupas novas. Deus tem uma roupa nova para você e para mim. Lá em Apocalipse, eu quero ler para não errar. Vou ler para você. Olha só o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Diz assim: aconselho-te. Vou ler a partir do 17. Diz assim: Jesus está enviando uma carta para a igreja de Laodiceia. Ele escreve o seguinte: pois dizes, a igreja de Laodiceia dizia: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Jesus está falando, que tu és infeliz, sim, miserável
pobre, cego e nu. Jesus está falando para aquela igreja que se julgava rica, se julgava abastada, que dizia que não precisava de nada. E quantas pessoas estão enganadas consigo mesmas? Elas acham que tem dinheiro na poupança, tem trabalho bom, carro bom, casa boa, e elas dizem: eu sou rica, eu sou abastado, eu não preciso de nada mais. O Senhor está falando o seguinte: vocês não sabem de nada, vocês são infelizes, são miseráveis, pobres, são cegos e são nus. É como o Senhor nos enxergava. O Senhor Jesus nos enxergava nus. Ou seja, com vergonha, porque uma pessoa na sua nudez é vergonhosa. Eles estavam envergonhados, apesar que eles estavam bem vestidos com as suas roupas, muito caras, com muito dinheiro. Mas Jesus fala: vocês estão enganados. Vocês são pobres, infelizes, miseráveis, cegos e nus. Estão nus para mim. E aí Jesus dá um conselho para eles, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e também compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aí, nós precisamos se vestir com vestes novas, preparadas pelo Senhor Jesus, para a minha vida e para a tua. Largar o que é velho, largar a velha roupa, tirar ela, deixar ela jogada fora, e pegar a nova veste branca que o Senhor Jesus tem para nós, e se vestir. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pediu tudo para o seu pai, pediu ali todos os bens para o seu pai, a sua parte na herança, pegou, o pai deu. Diz a Bíblia que o pai deu. Onde já se viu um pai em vida dar herança para um filho? A herança você só recebe quando o seu pai morre. Mas diz que aquele pai deu a herança para o seu filho, e o seu filho pegou então todo aquele dinheiro e foi embora, e gastou tudo. Mas chegou um dia que ele começou, o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acaba, os amigos acabam. Quando acabou tudo, ele se viu obrigado a trabalhar novamente. E diz a palavra do Senhor que ele estava trabalhando, dando comida para os porcos. Ou seja, o porco era impuro para o judeu, é impuro até hoje. Ele estava dando alimento para aqueles porcos, ou seja, numa profissão vergonhosa. Mais do que isso, diz a Bíblia que ele sentiu o desejo de se alimentar com as comidas que eram jogadas para os porcos. Vergonhoso, porque o inimigo, o diabo, ele vem para fazer isso na nossa vida. Mas diz a palavra também que aquele jovem, ele acordou, ele caiu em si, se arrependeu, e ele falou assim, ele pensou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai tenho que se vestir, tenho que comer, e eu estou aqui querendo se alimentar dessas comidas que são servidas para os porcos. Aí diz a Bíblia que ele falou o seguinte: eu vou me levantar e eu vou ir embora para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou falar para o meu pai o seguinte: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, olha, me trata como um dos seus empregados. E aí ele pega, se levanta e vai embora. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que o seu pai o vê, e o seu pai o recebe de braços abertos. E quando ele chega, ele dá um beijo e fala para os seus empregados: vai e busca lá um anel, busca lá uma sandália e a melhor roupa. A melhor roupa Deus tem para nós. O inimigo quer te envergonhar, o inimigo quer que você viva uma vida de derrota. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: o Senhor tem uma roupa nova para você.
o Senhor tem a melhor roupa para você. Ele te reconhece como filho nessa noite e Ele manda buscar a melhor roupa para você. Largue essa roupa velha e receba a roupa nova que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Mas, continuando aqui, versículo 17 diz, Jesus falando, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que é um odre? Um odre é onde se colocava o vinho. Hoje o vinho se coloca em tonéis. Depois ele vai para as garrafas. Mas naquela época se colocava em odres. E odre era um compartimento feito de pele de animal, pele de cabra. Eles deixavam a pele ali secar. Então eles costuravam e faziam um compartimento para armazenar o vinho. E Jesus está falando o seguinte: não se põe vinho novo em odre velho. Por que Jesus fala isso? Porque, do contrário, esses odres vão se romper. Ou seja, o odre, quando ele era feito novo, se colocava o vinho nele. E como ele era feito de pele, o vinho ele fermenta, ele aumenta em volume. Então aquela pele, ela ia também, ela tinha uma flexibilidade, ela tinha uma elasticidade, ela ia, porque ela era uma pele nova, e ela ia se amoldando ao tamanho da quantidade do vinho. Mas um odre velho, ele já tinha adquirido toda a sua elasticidade, de modo que se você colocasse o vinho novo num odre velho, ele não teria como mais se elastecer. Então ele se romperia, ele se racharia, e se perderia o vinho e o odre. É isso que Jesus está falando. E o que isso tem a ver com a parte espiritual, pastor? Bom, vamos lá. Vinho significa o Espírito Santo de Deus. Sempre quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de uma ação e de um agir do Espírito Santo. Nós estamos na era dele. Jesus um dia falou, eu vou partir para o meu Pai. Jesus falando para os seus discípulos, quando ele estava ainda no seu ministério terreno, ele falou para os seus discípulos, eu vou partir para o meu Pai, mas eu já orei a Ele para que Ele envie um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus está entre nós. Quando a gente fala de avivamento, de vinho, a gente está falando de uma ação do Espírito Santo de Deus. O odre representa a nossa vida espiritual, a nossa estrutura. Se não houver uma reforma em nossas estruturas, significa que o agir de Deus, você pode até viver, experimentar uma ação de Deus na tua vida, mas se você não mudar, não mudar os seus hábitos, a sua maneira de viver errada, você vai perder o melhor de Deus na tua vida. Você vai perder o agir de Deus na tua vida.
Quantos que foram tocados pela palavra de Deus? Quantos que um dia sentiram o toque do Espírito Santo de Deus? Quantos que chegaram até se batizar nas águas? Foram até batizados no Espírito Santo, mas por não permitir que o Espírito Santo de Deus os mudasse a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de viver, acabaram por perder o agir de Deus em suas vidas. Quantos que eu conheço que outrora eram homens e mulheres de Deus e hoje estão destruídos. Não vão mais, não congregam mais, não conseguem mais ler a palavra, não conseguem mais orar. Por quê? Porque perderam aquele agir de Deus, aquele vinho novo que estava sendo derramado sobre suas vidas. Jesus é sábio. Ele fala: coloca-se o vinho novo em odres novos, porque ambos se conservam. Nós corremos o risco de não viver o melhor de Deus, o novo de Deus, se nós não mudarmos a nossa estrutura. Precisamos de renovar as nossas estruturas através de uma vida de oração. Quantos que não conseguem mais orar com fervor, sem unção? Veja, nós precisamos urgentemente de uma ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que nós tenhamos o desejo de buscar a Deus. Para que o desejo de buscar a Deus não se revela a qualquer um. Diz a palavra: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer forma, é de todo o vosso coração. Nós precisamos de uma vida de oração, para orar com mais fervor, com mais paixão, com compromisso. Nós precisamos de uma renovação na nossa vida, para prestar um serviço no reino de Deus mais efetivo, mais relevante. Não é simplesmente vir à casa do Senhor, participar de mais um culto, não. Eu já sei o que vai acontecer. Tal pessoa vai subir para ministrar, vai ter a oração inicial, vai ter um momento de louvor, vai ter uma oração pela família, vai ter o momento da oferta, vai ter a palavra de Deus, vai ter uma oração final. Não é só isso. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus te incomode, para que você saia daqui querendo mais de Deus, querendo que cada culto que for ocorrer, Deus possa falar de uma maneira diferente com você. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te incomode a tal ponto de você ansiar para vir para esse lugar. Não apenas essas cadeiras se lotarem nos domingos, mas começarem a se lotar às quartas-feiras também, de gente que esteja ansiosa por ouvir a palavra de Deus, de gente com o desejo de ouvir Deus falar. A minha oração é para que de sábado pela manhã, quando nós nos reunimos aqui para orar, dobrar os nossos joelhos, não venham apenas 10 pessoas, mas esse lugar encha de pessoas com sede de orar a Deus,
Nós não podemos mais continuar do mesmo jeito. Nós precisamos de um toque do Espírito Santo de Deus em nossas vidas hoje. Hoje é o tempo. O momento é agora. Não é amanhã. É agora. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te incomode, para que você se renda a Ele. Renda a sua vida a Ele. Precisamos de renovação espiritual, de um avivamento do Senhor, para que nossos casamentos, a nossa família, seja ajustada para a glória de Deus. Vinho novo se coloca em odres novos. É preciso ser odre novo, para não perder o mover de Deus, o agir de Deus. E nessa noite, o Senhor está querendo odres novos. Nessa noite, o Senhor está querendo derramar do vinho dele em odres novos. O mover de Deus, meu irmão, o mover do Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico. Ou seja, ele muda. Ele não é estático, ele não é parado. Quando eu comecei a dirigir a igreja aqui há 6 anos atrás, vai fazer 7, eu falei para os irmãos, nós vamos mudar essa liturgia. Nada de ficar cantando 1 hora em seguida. Eu que gosto de música, hein? Nada de... Não, a gente vai priorizar a palavra de Deus, a gente vai fazer um culto bem light. E nos últimos tempos a gente mudou ainda mais, para deixar ainda mais light. Quantas liturgias que a gente vê por aí que são pesadas. E fala esse, e fala aquele outro, e dá oportunidade para esse, daqui a pouco vem o grupo das irmãs, daqui a pouco vem o grupo dos jovens, e daqui a pouco vem não sei que grupo das crianças, e chega para a palavra, só tem 10, 15 minutos só. Aí o povo está tudo cansado. Deus, o Espírito Santo de Deus, age de uma forma dinâmica. Ele não fica parado, não é estático. Deus está sempre soprando, sempre se movendo. Olha o que diz João 3,8. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: o sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, dessa forma, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A gente tem que estar com as orelhas espirituais e nossas vistas espirituais bem abertas para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e o agir, e conseguir enxergar o agir de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem que é, mas é a seguinte frase: procure saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopere com Ele. Lembra lá do Felipe? Quando ele começou a pregar para o eunuco? Ele estava acompanhando uma carroça. E aí o Espírito Santo de Deus chegou para ele e falou assim: ó, se aproxime daquela carroça. Primeiro que ele teve ouvido para escutar o Espírito Santo de Deus. Ele ouviu aquilo e começou a se aproximar. Então, disse que tinha lá um eunuco de Candace, né? E o eunuco estava lendo um trecho da palavra de Deus e ele escutou aquilo. Daí ele perguntou para o eunuco: olha, você compreende o que você está lendo? Aí aquele eunuco lá falou assim: não tem ninguém para me explicar. Daí ele começou a explicar para aquele homem, e aquele homem se converte, a ponto daquele homem querer ser batizado por Felipe. E aí sabe o que aconteceu? Quando a história se acaba com Felipe sendo trasladado
Ele sai daquele lugar, ele é transportado daquele lugar e vai para uma outra cidade. Ou seja, aqueles que são nascidos do céu, do Espírito, aqueles que são nascidos de Deus, eles são como o vento, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Assim são aqueles que nasceram do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem dirige a minha vida, meu irmão, e a sua vida. E Ele faz conosco o que Ele quer, Ele nos envia para onde Ele quer. Ele faz conosco o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a gente tem que saber qual é a vontade dEle para cooperar com Ele. É estar aberto para o Espírito Santo de Deus. É estar aberto para o que Ele está fazendo. É estar sintonizado com o Espírito Santo de Deus. É estar aberto para ouvir, para querer mudar. Você está preparado para mudar? Tem coragem? Hoje é o dia. O Espírito Santo quer trazer avivamento na nossa vida. Quer mudar a nossa vida. A única forma de a gente não desperdiçar o vinho novo é reformando as estruturas. Tem que ser odre novo, tem que mudar. Se não deixarmos o Espírito Santo nos mudar através da palavra, nós perderemos o melhor que o Senhor tem para nós, para a minha vida e para a tua vida. Vou dar um exemplo. Quando nós começamos a falar sobre Mateus, nós pudemos ver lá no início que o povo de Israel, por não estar sintonizado, não foi capaz de reconhecer que Jesus era mais do que um profeta, Jesus era o Salvador. Até hoje eles não aceitam, não acreditam. A minha oração nessa noite é para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que quer derramar sobre a tua vida um agir sobrenatural, para que você viva o melhor de Deus na tua vida. E que você ouça essa voz e deixe Ele mudar o que tem que ser mudado. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, estou encerrando já, diz assim: o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa vida, para que a gente seja transformado a cada dia à imagem de Jesus. É um crescimento progressivo. É um degrau após outro degrau. É uma experiência com Deus. É uma outra experiência no outro dia. E assim a gente vai de experiência a experiência. Deus quer derramar sobre nós o avivamento dele, meus irmãos. Deus quer derramar vinho novo em nós. Mas Ele espera que a nossa vida, que os nossos odres sejam novos, sejam mudados, para a gente viver todo o propósito dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pastor Valdemir, por favor.
Amém, amados, graça e paz. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e querido Pai, ó Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado nesta noite, ó Pai. Maravilhoso, Senhor, que o Senhor renova nós cada manhã, Senhor. Renova nossos corações, Senhor, que nós não colocamos remendo novo em roupas velhas, mas que o Senhor renova nossas vestes, Senhor, cada dia. Essa é a minha oração para a tua igreja, meu Deus, nesta manhã, nesta noite, ó Pai, neste ensino da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensina, Pai, que os nossos odres, Senhor, seja o nosso coração para colocar o vinho, Senhor, que é o teu Espírito Santo, Pai, na nossa vida, Senhor. Sejamos cheios do Espírito Santo, Pai, cheios da tua glória. Que o Senhor renova a tua igreja, Senhor, cada dia, cada momento, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, e nós queremos andarmos conforme a tua palavra, Senhor. Renova nossas vestes, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Que a tua igreja, meu Deus, seja uma igreja renovada, transformada. O vinho, que é o Espírito Santo na nossa vida, Senhor, de vida e de vitória para a tua igreja, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que nós possamos sermos renovados cada dia, cada manhã, nós possamos ser renovados pelo teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela tua igreja aqui reunida, Senhor, ouvindo esse ensinamento maravilhoso, Senhor. Renova o teu povo, Senhor, renova a tua igreja, meu Deus, renova, Senhor, com o teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, que nós viemos aqui nesta noite, nós não voltamos com as nossas vestes rasgadas, mas que nós possamos voltar com as nossas vestes, Senhor, renovada, os nossos odres, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, a tua igreja renovada, Senhor. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço por este momento importante e maravilhoso de ensinamento da tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Nós não temos palavra para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Renova o nosso coração, renova o coração da tua igreja, renova cada dia, Senhor, transforma, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, obrigado pela tua igreja. Despede, Senhor, o teu povo, os irmãos aqui reunidos aqui, para o seu lar, guardado debaixo das tuas mãos. Saímos daqui renovado pelo teu Espírito Santo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.